Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica que está registrada no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, cujo nome quer dizer Deus ouviu. Deus abençoe a querida amiga, deputada estadual, irmã Marta Costa, toda a sua equipe, pela forma tão carinhosa que sempre nos trata e nos recebe. Faremos duas leituras no primeiro livro do profeta Samuel. A primeira está no capítulo 4 e no versículo de número 10. E a segunda, no mesmo livro, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. A primeira, 1 Samuel capítulo 4, versículo de número 10. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Assim está escrito: Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Digam comigo, por favor, Israel perdeu uma batalha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Assim está escrito: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Repitam comigo, por favor: derrotando inimigos que um dia nos venceram. Percebam que Israel perdeu uma batalha, mas derrotou definitivamente os filisteus. A mensagem desta noite tem este tema: derrotando inimigos que um dia nos venceram. Percebam que há dois verbos neste tema: vencer e derrotar. Disse um grande general estrategista de guerra que a vitória não é de quem vence uma batalha. A vitória definitiva é de quem derrota o inimigo de uma vez por todas. E Deus está falando conosco esta noite: se prepare para derrotar aquilo que um dia te venceu. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos com esse contexto bíblico, vemos um ocorrido, um acontecido na história do povo hebreu, do povo de Israel, datando exatamente os dias do sacerdócio de Eli, os seus dois filhos, Ofni e Finéias, e o aparecimento de um jovem gerado no ventre de uma mulher estéril, chamado Samuel. O nome Samuel quer dizer Deus ouviu, ou Deus ouvirá. Esta família, a família de Eucana, Ana e Penina, aparece nas Escrituras Sagradas logo após o período conhecido como período dos juízes. Sabemos que a era dos juízes foi uma era entenebrecida em Israel. A palavra entenebrecer é o mesmo que cheio de trevas,
pois no tempo dos juízes, nesta era, o povo hebreu vivia uma vida desregrada, dissoluta. Cada vez que eles passavam por apertos, clamavam ao Senhor. E quando Deus os abençoava, eles voltavam a cometer os mesmos erros e os mesmos pecados. 14 juízes são levantados por Deus entre Israel neste tempo. Podemos citar o nome de alguns deles, como Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Jael, Gideão, Sansão, Tola, Jefité, Jair. Deus levanta homens e mulheres para serem o referencial para a nação de Israel. Mas isso não impediu que eles continuassem vivendo uma vida desregrada, aonde os pecados da nação escorriam como água pelas calçadas. Quando encerra o período dos juízes, aparecerá uma família, cujo o chefe desta família é Eucana. Ele tem 2 mulheres. Não que Deus ordenou a bigamia ou a poligamia, porque Deus estabeleceu a monogamia, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mas pela dureza de coração, vemos na Bíblia um homem com 2 mulheres. E entre essas mulheres, uma rivalidade surgiu, porque Penina pode gerar filhos, mas Ana não gera. Para uma mulher, na cultura do povo hebreu, não gerar filhos era estar debaixo de um opróbrio, de uma vergonha. E Penina começa então a perseguir Ana, provocá-la. Mas até isso é permissão de Deus, porque se Penina não provoca, Ana não ora. E se Ana não ora, o milagre não acontece. Até aqueles que te perseguem, é Deus permitindo que isso aconteça para levar você para o lugar do milagre que será gerado para a sua história. A Bíblia diz, pastor Wellington Júnior, que Ana conhece um caminho que todos nós deveríamos conhecer. Qual caminho é esse? O caminho da oração. Porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Monólogo é quando eu falo sozinho, agora diálogo é quando eu estabeleço comunicação com o Deus Todo-Poderoso. E só sabe o que é receber resposta de oração quem um dia já orou. Quantos já tiveram essa experiência aqui e podem adorar ao Senhor? Ana ora. Ela está balbuciando palavras inexprimíveis. E a Bíblia diz que o sacerdote Eli, cujo nome quer dizer engrandecido, não consegue entender o que está acontecendo com Ana. É muito triste quando um sacerdote perde a sensibilidade de entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Ela está orando. Eli olha para ela e diz: esta hora do dia, mulher, e estás tu embriagada? Mas ela é tão educada que ela olha para Eli, cujo nome quer dizer engrandecido, e responde assim: meu senhor, a tua serva não está embriagada, sendo esta hora do dia. A tua serva é uma mulher atribulada de espírito. Só que Deus está entendendo a aflição da alma de Ana, porque para a ciência, lágrimas são apenas a umidificação espontânea do organismo para umedecer o globo ocular, os olhos. Mas para Deus, lágrima
é pedido de socorro da alma de um crente fiel. Por isso Paulo escreveu que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vou parar para fazer uma colocação que o Espírito está revelando-me na palavra. Deus ouviu o teu clamor neste dia. Deus ouviu a tua oração neste dia. E agora eu afirmo, pela autoridade do Espírito profético da Bíblia Sagrada, está chegando resposta para você esta noite, da oração que você orou. Ele olha para Ana e diz: vá, e o Senhor lhe conceda conforme a tua petição. Segura isto aqui que vou afirmar agora. Quando ela foi, o milagre já estava sendo gerado. Tem gente que vai sair hoje da EBO e o milagre já começa a ser gerado na sua história, começa a ser gerado no seu ministério. Eu vou repetir, e se você recebe esta palavra para você, dá o maior grito de glória a Deus que você puder. Você vai para casa hoje com o milagre sendo gerado na sua vida, porque Deus ouviu a sua oração. Ela vai para casa. Cessou o costume das mulheres. Ela engravidou. E depois de 9 meses, nasceu o menino. E sabe o que eu acho interessante? Que quando Deus interrompe um período de esterilidade, quando você não pode ter, e Ele resolve te dar, Ele vai te dar algo para marcar a sua história. Porque Samuel não é uma criança comum, pastor Joel. Samuel é profeta, juiz e sacerdote. Você demorou para ter, mas agora Deus resolveu te dar. E aquilo que Deus resolveu te dar vai marcar a sua história e vai marcar a história daqueles que estão à sua volta. Eu vou repetir isto aqui. Aquilo que Deus está te entregando vai marcar a sua história e vai marcar a história daqueles que estão à sua volta. Com 2 anos, o menino é desmamado. E Ana entende que o melhor lugar para investir é o reino de Deus. Então ela leva o menino para ser criado na casa do sacerdote. Só que o interessante é que Deus não fica devendo nada a ninguém. Porque Ana deu um filho para Deus e Deus deu mais filhos para Ana. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. O menino está na casa de Eli. Eu vou parafrasear. Eli tem 2 filhos que não eram muito legais. Eles eram sacerdotes, só que a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Imagine que tristeza um sacerdote ser chamado de filho de Belial. Belial é um deus cananita. E todas as vezes que a Bíblia se refere a alguém chamando-o de filho de Belial, é o mesmo que está chamando-o de filho do diabo. Quando que sacerdotes se transformam em filhos do diabo? Quando não respeitam parâmetros, quando não respeitam as regras e quando não sabem diferenciar o santo do profano. O que vou dizer aqui agora, digo com muito temor e tremor: a terra continua sendo santa. Para chegar tem que continuar tirando as alpargas, porque o Deus do santo ministério é santo e Ele não dará a sua glória a ninguém, e também não vai suportar aqueles que não sabem diferenciar o santo do profano. Ofni, o seu nome quer dizer a cavidade da mão, ou fugilista, aquele que luta com os punhos. Finéias
O seu nome quer dizer boca de bronze ou boca de serpente. E a Bíblia diz que esses dois sujeitos deitam com mulheres estranhas na porta da congregação. Pegam o garfo de 3 dentes e pegam a parte do sacrifício que não lhe cabe. Cuidado. Aquilo que é seu e aquilo que é de Deus é de Deus. Cuidado com o garfo de 3 pontas. Porque tem gente achando que Deus não está vendo. Ele vê tudo. Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ela: sorria, você está sendo filmado. Lau Yaseb Andarassou Yehemia. Vê tudo, sabe tudo, não se assusta e não se surpreende com a vaidade dos homens, porque as nações e os reis da terra são para ele como a gota de água dentro de um balde. Ele tem, ele pode, ele é, ele faz, e a ponta da corda continua na mão dele. Ele vai dando corda para ver até onde vai, mas chegará a hora do acerto de contas. Nesse contexto de pecado, Samuel está crescendo nesta casa. Só que eu acho interessante que enquanto Ofni e Finéias pecam, Samuel ministra. Samuel poderia pensar assim: já que eles não querem fazer, eu também não farei. Se eles não oram, eu também não vou orar. Se eles não são santos, eu também não vou ser santo. Mas Samuel mostra que você não pode ser influenciado, você tem que influenciar. Ninguém quer orar? Ore você. Ninguém quer se santificar? Santifique você. Ninguém quer viver para fazer a diferença? Viva você para fazer a diferença. E sabe o que é interessante? Meu pastor José Wellington, que quando não tem sacerdote crente para Deus falar, ele começa a revelar segredo para menino. Já que aqueles grandes que se acham grandes não querem mais fazer o que é certo, então eu vou começar a revelar segredo para menino, e eu vou fazer uma obra em Israel que vai tinir as orelhas de todos aqueles que ouvirem. Deus sempre tem com quem contar. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou sentindo graça. Deus sempre tem com quem contar. Será que você é um desses que Deus pode contar? Então você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo, você pode bendizê-lo. Deus está procurando pessoas para revelar coisas eternas. Deus está procurando pessoas para revelar segredos. Aí o menino Samuel está dormindo. Diga comigo, dormindo. Aí Deus vem no sonho do menino e ele escuta uma voz. E esse negócio de voz de Deus só sabe o que é quem um dia já ouviu. E a voz diz assim, ó: Samuel. Ele levanta e vai à cama de Eli, porque é a autoridade que ele conhece. Ele diz para Eli: o senhor está me chamando? Ele disse: não, menino, volta a dormir, não estou te chamando. Só que a voz chama de novo, porque a voz de Deus não desiste daqueles a quem Ele vai chamar. A voz chama pela segunda vez, ele escuta e vai de novo na cama de Eli. E Eli diz: não te chamei não. Mas ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Eu vou repetir a afirmativa. Ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. E ele disse para o menino: volta lá, e se te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus veio, eu gosto dessa expressão, e disse assim: Samuel, eu vou fazer uma coisa tão espantosa em Israel, que todos que ouvirem vão tinir as orelhas.
A casa de Eli não terá mais jovens, não terá mais mancebos, eles serão envergonhados. Eu vou exterminar esta geração da casa de Eli, mas você será o meu representante para este tempo. Ofni e Finéias vão para a guerra, e preste bem atenção nisso, e eu estou tendo cuidado de falar devagar para você não esquecer. Vão para a guerra. Tem muita gente indo para a guerra sozinho, trabalhando para Deus sem estar com Deus. O trabalho para Deus sem intimidade com Ele vai te matar. Porque não dá para ir para a guerra sozinho. É bom ir para a guerra com Ele, porque aí você se cansa, Ele te renova. Você se machuca, Ele te cura. Se você cair, Ele te levanta. Mas eles foram sozinhos. E sabe o que aconteceu na guerra? Perderam. Perderam para os filisteus. Morreu 30.000 homens naquele dia. E o mais chocante, perderam a arca da aliança. Êxodo 25, Deus fala com Moisés: construa uma arca de madeira de acácia, reveste ela de ouro por dentro e por fora, coloca uma tampa que será o propiciatório, 2 querubins com as asas abertas, um de frente para o outro. Hebreus 9:4 diz que dentro da arca estava o pote com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Pote com o maná prova que Deus é quem sustenta o seu povo. Vara de Arão prova que Deus é quem dá a vida ao seu povo. E tábuas da lei prova que Deus é quem manda no seu povo. Então eu vou repetir isso aqui para você adorar. Assim te diz o Deus do teu ministério: eu te sustento, eu te dou a vida e eu mando em você. Só que Israel perde a arca da aliança, perde a presença de Deus. Coisa triste é quando você olha para alguém e consegue detectar que a presença de Deus já foi embora. É como Acabe, que levou uma flechada na juntura do cinto e morreu. Mas antes de morrer disse: mantenha o meu defunto de pé, para que quem olhe de longe perceba ou ache que eu ainda estou vivo. Estou dizendo com temor e tremor, pastor Wellington Júnior, esta palavra. Não dá para conviver com defunto por muito tempo. Começa a cheirar mal. E não dá para segurar defunto de pé por muito tempo. Defunto, ou Deus ressuscita, ou tem que enterrar. Não adianta achar que tem se não tem mais. É melhor voltar para o caminho e pedir para Deus renovar aquilo que você perdeu no seu ministério. Levaram a arca embora. E sabe quem levou? Os filisteus. Os filisteus eram um povo que migraram do mar Egeu para o mar Mediterrâneo. Um povo bárbaro, um povo de guerra. Levaram a arca embora. Só que Deus não se deixa escarnecer. Levaram a arca para a cidade de Asdod. E lá na cidade de Asdod tem um templo. E o Deus que é adorado naquele templo é Dagon. Os filisteus pegaram a arca e colocaram de frente com Dagon. Sabe o que isso queria dizer? Vencemos o Deus de Israel. Deus olhou daquilo do trono e disse: eu vou descer aí para mostrar quem é que manda nessa história. No outro dia de manhã, eles foram adorar a Baal. Quando chegaram lá para adorar Dagon, a Bíblia diz que Dagon está caído com o rosto de frente da arca.
Eu vou dizer isso com cuidado, mas vou dizer: te prepara para ouvir o barulho de Dagon caindo esta noite. Te prepara para ouvir ele cair. Só que aí eles não se contentaram e disseram: levanta Dagon, porque amanhã tem culto de novo. E levantaram Dagon. No outro dia chegaram para adorar de novo. Dagon está caído de novo. Só que agora ele está sem cabeça e sem mão. A Bíblia diz que está cabeça cortada e mão cortada. Está só o tronco. Quem cortou é um mistério que a Bíblia não fala. Mas o interessante é: o inimigo perdeu a cabeça e o inimigo perdeu a mão. Isso aqui tem aplicação para esta noite. Cabeça é aonde pensa, é aonde trama, é aonde faz a estratégia para te derrubar. E mão é o que executa o pensamento que fizeram. E Deus está falando contigo: fica tranquilo, Dagon esta noite perdeu a cabeça e perdeu a mão. Aquilo que pensaram em fazer não vão conseguir. Eu preciso dizer isso porque está inundando a minha alma. Tem gente recebendo livramento dos céus aqui esta noite. Tem gente recebendo o livramento de Deus aqui esta noite. Aquilo que foi planejado, aquilo que foi tramado, Deus está falando contigo: aquieta-te. Eu corto o arco, eu quebro a lança, eu queimo os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dagon está perdendo a cabeça e perdendo a mão. Você tem coragem de me ajudar essa vez? Diga para esta pessoa que está ao seu lado: perderam a cabeça. Tudo que pensaram fazer não vão conseguir fazer. Agora diga: perdeu a mão também. Então o inimigo não vai tocar em você, não vai tocar na sua família, não vai tocar no seu ministério. Dagon perdeu a cabeça e Dagon perdeu a mão. Levante suas duas mãos ao céu. Alabadau e Assé. Eu te guardo aonde tu vês e aonde tu não vês. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Aquilo que eu determinei, ninguém vai poder impedir. Eu corto a cabeça e corto a mão de Dagon esta noite, diz o Deus Todo-Poderoso. Se você recebe esta palavra, junto com a mão levanta a voz e dá pelo menos uma meia dúzia de glória a Deus, uma meia dúzia de aleluia. Deus está falando conosco esta noite. Nayamandarashai. Nayamandori abaixo e como Narasai. Dagon caiu e Deus está te dando vitória. Quando os filisteus viram aquilo, pastor José Wellington, eles disseram: não dá para brincar com o Deus de Israel não. Manda a arca embora. Mas antes de mandar a arca embora, eles disseram: dai glória ao Deus de Israel. Porque quando Deus desce com justiça, até filisteu tem que dar glória a Deus. E sabe o que é interessante? Eles disseram assim: não dá para mandar a arca só do jeito que ela veio não. Só com o pote com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Manda também uma oferta. Porque quando Deus age, até filisteu tem que dar oferta. Manda uma oferta. 5 hemorroidas de ouro. Porque os filisteus não podem sentar. Senta aí, filisteu. Nós vamos conversar de pé mesmo, porque o negócio não está muito legal aqui. Eu não sei onde que eles arrumaram o molde para fazer as hemorroidas de ouro, mas a Bíblia diz que foi 5. 5 ratos de ouro. E eles disseram: nós não podemos levar, mas faz um carro novo. Pega umas vacas que estejam amamentando os filhotes e coloca a arca em cima. Se elas não errarem o caminho, é porque Deus quer a arca de volta. E a Bíblia diz que as vacas vão berrando. Porque ninguém que carrega a arca
vai ter que deixar de abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa vai ter que abrir mão para ser carregador da arca. Até as vacas tiveram que deixar os bezerros, e elas vão berrando. E só para você dar um grito de glória a Deus esta noite, elas não erraram o caminho. Deus queria a arca de volta. A arca chegou em Bet-Semes, casa do sol. Abriram a arca de forma displicente e morreu mais um monte de gente. Por fim, a arca chega na casa de Abinadab e fica lá 20 anos. Nesse tempo, os filisteus se levantam de novo. E você imagina lutar contra quem já ganhou de você? Com certeza, os israelitas tinham trauma. Eles pensavam: 30.000 homens morreram na batalha. Só que Samuel disse ao povo: santificai-vos, tirai do meio de vós os balaíns e os astarotes, servi ao Senhor com inteireza de coração, e só a Ele servirás. Quando o povo se reuniu e se santificou, a Bíblia diz que Deus começou a trovejar no céu. E quando Deus começou a trovejar no céu, os filisteus foram abatidos. Samuel se levanta, pega uma pedra, levanta um memorial e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No versículo 13, os mesmos que venceram eles lá atrás, agora são derrotados. Acredito que os filisteus pensaram: vamos derrotá-los de novo. Só que agora eles mudaram de atitude. Eles se santificaram, serviram ao Senhor, e Deus deu vitória, a ponto dos filisteus não voltarem mais nos termos de Israel. E eu concluo dizendo a vocês esta noite: aquilo que te venceu um dia está sendo derrotado esta noite pelo poder da palavra de Deus. Aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, Deus está falando contigo: agora você está santificado com a presença da arca, a presença de Deus na sua vida. Deus está falando contigo: estou limpando a terra, estou tirando os filisteus, eles nunca mais voltarão, e eu estou te dando vitória. Aquilo que te machucou, aquilo que te feriu, Deus está falando contigo agora: vai ser derrotado hoje de uma vez por todas. Eu vou repetir: vai ser derrotado hoje de uma vez por todas. Eu estou te dando vitória, diz o Senhor.